Salve, salve galera, vamos trazer todas as informações do Flamengo e Jorge Jesus deu declarações polêmicas acerca de Neymar. De acordo com o treinador do Al Hilal, o atleta está praticamente de saída do seu clube, isso mesmo. E se de fato isso acontecer, a probabilidade dele voltar ao futebol brasileiro é grande. Neymar, que recentemente rasgou elogios tanto ao Santos, seu clube de coração, assim como também ao Flamengo, time esse que é um desejo do jogador em atuar pelo clube carioca. Na sua opinião, Neymar seria um excelente reforço para o Flamengo em 2025? Chega, participa e deixa a sua opinião nos comentários. Trazemos aqui a repercussão da mídia brasileira sobre essa possibilidade de Neymar voltar ao futebol nacional e assim defender as cores ou do Santos ou do Flamengo. Portanto, tudo sobre o nosso Mengão agora. De volta com o Sport Center, mercado da bola, apuração da ESPN, tá? Sobre o futuro do Neymar. Uma comitiva do Chicago Fire já está na Arábia Saudita para negociar com o Al Hilal. O dono, então, e o diretor de futebol viajaram para fechar a contratação. Então, foi uma comitiva pesada. O clube tem pressa porque a primeira rodada da MLS está marcada ali para 24 e 25 de fevereiro. O Neymar conversa com 3 times dos Estados Unidos e aí uma dessas equipes é o Chicago Fire, que a gente tem mais informações. Pois bem, ontem a gente conversou bastante sobre o Neymar aqui, sobre as decisões da carreira dele. O Jorge Jesus deu uma entrevista falando então sobre a condição do Neymar lá no Al Hilal. Quanto ao Neymar, não está fácil. Ele vem de uma lesão que o tirou da competição, que quando estava quase a regressar voltou a solucionar. É um jogador que não deixa dúvidas a ninguém. É um jogador de top mundial, mas o que é verdade é que fisicamente não temos conseguido, eu não tenho conseguido acompanhar a equipa. Eu não vou falar de jogadores que não fizeram parte da relação, entendo a questão do Gil, é mais do que normal, é mais do que legítima. Não vou falar sobre jogadores de outras equipas e não vou falar sobre possibilidades que possam surgir através dos mídia ou não. Emoção ou razão tem que decidir isso aí. Tipo é difícil. É difícil. São 2 times, sempre falei do Flamengo, que sempre tive vontade de jogar no Flamengo, né? Por tudo que é o Flamengo. E o Santos é o amor de criança, né? Então, é a minha casa. Neymar, desde o início de 2020, pelo PSG ali, obviamente, com muitos jogos, e aí no Al Hilal com 7 jogos apenas, uma lesão que o tirou mais de um ano, né, de campo, e pela seleção brasileira, 27 jogos, 18 gols, onde ele tem a melhor média, né, de gols também, vestindo a camisa amarelinha. Vamos lá. Ontem a gente conversou bastante sobre isso. Você viu? Pausa dramática? Não, porque assim, a informação da ESPN, que nesse momento também a gente fala sobre recados para o mercado. A apuração da ESPN, o Chicago Fire já viu que o negócio lá do Neymar não tá pegando? Foi pra lá. Foi pra lá. Já faz o primeiro sinal. Só que esse é um lado da história, o lado do clube que quer o Neymar. Nós temos Chicago Fire. Só que a gente conversava ontem sobre o Neymar. O que o Neymar quer enquanto de carreira e o que ele interpreta dos campeonatos, das possibilidades. De tudo isso que a gente falou, o melhor destino para o Neymar é? Brasil. Brasil? Brasil. Falando fisicamente, o Jorge Jesus falou ontem. O que o Jorge Jesus falou ontem é o que a gente jogou a terra, né? É o que a gente já tá falando. É o que a gente já tá falando aqui há bastante tempo. O que ele falou ontem foi simplesmente, fisicamente ele não tá conseguindo acompanhar o restante do grupo e a gente tem vaga limitada para estrangeiro e eu não quero tirar nenhum dos estrangeiros que estão aqui para colocar o Neymar. Isso. E você vê o peso disso, sabe? O Jorge Jesus afirmou que não tem como tirar nenhum dos estrangeiros para colocar o Neymar para jogar a Liga Saudita. Que ele joga a Liga dos Campeões lá da Ásia. Mas não faz o menor sentido, então. Mas que não abriria a mão de nenhum dos estrangeiros para colocar o Neymar. O campeonato que vai exigir fisicamente do Neymar é o Brasil. O Jorge Jesus disse que o Neymar não consegue acompanhar fisicamente. Não, eu tô falando que eu quero.
Aham. Eu tô falando o que eu quero, não tô falando que vai ser o melhor pro Neymar ou não. Tô falando o que eu quero. Eu queria vê-lo de volta ao Brasil. Isso daí é o sentimento. Mas, assim, o Jorge Jesus vir a público falar essa questão física dele e tudo mais, que ele não tá conseguindo acompanhar. E aqui a gente tem essa questão do Campeonato Saudita, que a gente ainda olha com um certo, sabe, né? Pô, será que é esse nível todo e tudo mais? A gente já passou a acompanhar depois que as estrelas foram pra lá. E aí a gente vê um nível, às vezes, assim, um nível de... particularmente do meio para frente, por conta das aquisições que foram feitas, tecnicamente assim, ok, acima, mas a parte defensiva, para mim, ainda deixando um pouco a desejar, algumas coisas inocentes até, que os defensores lá praticam. E o Neymar não ter conseguido jogar, porque ele não jogou, é o que eu falei ontem, a mesma coisa que eu falei ontem. Se fosse contratar hoje o Neymar, o clube tem que pensar o seguinte, ó, a gente está contratando o Neymar que saiu do PSG e não jogou. Ele não jogou. Então, fisicamente, pra ele, por exemplo, por conta do calendário e tudo mais, seria melhor ir pra MLS. Vai lá pra MLS, o calendário é um pouco mais tranquilo e tudo mais. Mas aí o meu gosto, eu queria ver aqui no Brasil. E é isso. E é muito doido quando ele fala sobre razão e emoção, né? Pra falar de Santos e Flamengo, porque ele fala sobre o coração ser o Santos. Mas, então, se ele pensa racionalmente, ele deveria ir pro Flamengo? Não, ali eu acho que assim, ele expôs uma situação de um desejo de jogar, tal, assim, mas sério, a entrevista do Jorge Jesus, ela é, apesar da gente saber, da gente perceber, ontem a gente mostrou o número de jogos do Neymar em uma competição que tem um calendário bem mais organizado que o nosso, a entrevista do Jorge Jesus é de fazer a gente pensar, é de fazer a gente... dependendo do seu grau de empolgação com a seleção brasileira, sofrer. Porque o Neymar, ele é o ídolo de todos os jogadores da seleção brasileira. Dos mais jovens aos mais velhos. Do Alisson ao Vinícius Júnior. Ele é uma referência para... E o Vinícius Júnior já nem é o mais novo, né? Mas Estevão. Ele é uma referência para esses jogadores. E aí, na Liga Saudita, o técnico do Neymar fala que ele não está conseguindo ser competitivo na parte física. Isso é devastador. Isso é uma coisa, por mais que a gente já tivesse ideia e já soubesse. Ninguém tinha falado, né, Mar? Ninguém tinha verbalizado. Ideia, ficava muito da parte da corneta, do não sei o quê, da imprensa. E tudo mais. Sabe por quê, gente? Porque o técnico, ele é habilidoso para não precisar falar isso. Ele faz um rodeio daqui, um outro rodeio dali, ele falou com todas as letras. Então e ele ainda isso tentou. Ele ainda tentou. Deu uma coçada ali na cabeça. Isso é uma faca no peito. Eu gostaria que ele viesse pro Brasil. Mas é uma sentença? Espero que não. Eu acho que não. Acho que é uma situação de mercado, opa, precisava de uma resposta, vamos liberar o cara aqui. Mas que machuca o coração do torcedor brasileiro, machuca. Vamos acompanhando então mais da situação do Neymar, se ele vai então para a MLS, se algo se resolve no Al Hilal, ou se ele pode aparecer no futebol brasileiro, no Santos ou até no Flamengo. Tem nada a ver com o assunto de agora não, hein? Calma, não empolga não, hein, torcedor rubro-negro. A gente vai atualizar o Flamengo então, porque entrou em campo pelo Campeonato Carioca, mas é claro que o Flamengo também é ativo no mercado, sem falar... Ô, Pedro, eu não vou fazer isso com você, tá? Não tem nada de Neymar, eu não vou te perguntar nada sobre isso. As informações que você tem sobre o rubro-negro. Bom dia. Tudo bem, Mari? Bom dia aí também pro Marra, pro Jailson, todo mundo que tá com a gente nesse Sport Center. Sobre Neymar no Flamengo, já que você tocou no assunto aí, é o que a gente sempre procura saber já há algum tempo, sempre tem esse burburinho. Tem gente da nova diretoria que fala que não responde, fica meio em silêncio, e tem gente da nova diretoria que fala que não tem condição, o Flamengo está em contenção agora de despesas, não tem como nem pensar nisso. E posso acrescentar também que na gestão passada o Marcos Braz chegou até a procurar o pai do Neymar, conversar com ele aqui no Rio de Janeiro para saber da possibilidade, mas viu que não tinha jeito, então não teve como prosseguir. O Neymar já estava lá até renovando um contrato parrudo lá com o Al Hilal, enfim, conversando com cifras altíssimas. Então, por enquanto, nada nesse sentido, mas é bom sempre lembrar que o Luiz Eduardo Batista, o BAP, que está em Nova York, encontrou com o presidente da FIFA, o Gianni Infantino, o Marcos Mota, que é o
um advogado muito famoso internacionalmente, participou da transferência do Neymar do Barcelona para o PSG, hoje integra a diretoria do Flamengo, está acompanhando o BAP nessa viagem, é o vice de administração. Dito isto, esses são os fatos. Vamos lá, o Flamengo que ontem empatou, né, com 1-1 no Campeonato Carioca, mais uma decepção do time de garotos, e segue o elenco principal em preparação nos Estados Unidos, porque no domingo tem o UFC Series contra o São Paulo, e tem esse confronto importante aí, que aí é um teste sim para a equipe do Felipe Luiz, e aí o Juninho está por aqui fazendo os testes físicos e tal, primeiro reforço, e o Flamengo ainda tenta se aproximar ali, quem sabe, de Danilo e também Jorginho, 33 anos, situações até parecidas, né, porque tem que convencer os clubes que liberem sem custos para sair agora, antes de junho, então o Flamengo tenta essas conversas aí para saber das possibilidades financeiras. Por isso que, falando da questão do Neymar, imagina o custo que isso teria, uma operação desse tamanho. Muita gente vê como inviável neste momento. Mas, enfim, como o Neymar deixa sempre uma portinha aberta aí, pode ser que alguém se anime nesse sentido, falando de Super Mundial. Mas, de fato, no momento que temos, são esses aí os fatos que eu posso trazer para todos aí. Satisfeita, Mari? Salve, salve, galera! Vamos trazer todas as informações do Flamengo, é claro, enfatizando aí essa real possibilidade do astro Neymar vestir a camisa do Flamengo ainda nesta temporada. Isso mesmo, não é fake news, não é informação para ganhar seguidores ou like, é informação concreta. O jogador já disse que praticamente vai sair do clube da Arábia Saudita e tem um real interesse em voltar para sua casa, que é o futebol brasileiro. O Santos, que é o seu clube de coração, ou o Flamengo, em que ele já deixou claro que tem o desejo de vestir a camisa do nosso Mengão e participar de uma partida no Maracanã lotado. Neymar comenta sobre retorno ao Brasil e escolha por Flamengo ou Santos. Mexe com o amor. Futuro do craque ainda é uma incógnita, mas a tendência é que o atacante busque novos rumos para a carreira ainda nesta janela de transferência. Muitos clubes têm acompanhado o desenrolar o fim iminente da passagem de Neymar pelo Al Hilal, que pode ocorrer ainda nesta janela. No Brasil, por exemplo, Flamengo e Santos sabem que seriam os possíveis destinos do craque e monitoram a situação. Entretanto, caso o atacante decida de fato retornar à terra natal, uma possível decisão entre o rubro-negro e alvinegros mexeria e muito com seus sentimentos. Neymar, que foi revelado pelo Santos, é claro, o seu amor pela equipe paulista é muito maior do que pelo Flamengo, mas temos que levar em consideração o seguinte: Neymar ainda jogaria em alto nível mais umas 2 ou 3 temporadas e teria ainda essa possibilidade de encerrar sua carreira no Santos. Então, quem sabe, ele voltaria para o Brasil para jogar no Flamengo e aí sim, depois de 2 ou 3 anos, ele iria para o Santos encerrar sua carreira. Ninguém sabe qual o seu desejo, qual vai ser a sua escolha com essa sua saída. Primeiro convidado do canal de Romário no YouTube, o astro abriu o jogo sobre temas polêmicos e projeções para sua carreira. O atacante confessou que as notícias recentes sobre um possível retorno ao Brasil o fizeram repensar essa decisão a curto prazo. Quando começou a sair isso, me colocaram no Santos, no Flamengo, todo mundo começou a me mandar mensagem. E eu falei, nossa, que legal, que gostoso, um país inteiro falando comigo, amigos, torcedores, rivais. Comecei a sentir um negocinho, porque realmente quero voltar um dia, mas ainda não pensava nessa possibilidade, iniciou o jogador na sua entrevista. Questionado sobre a decisão entre Flamengo e Santos, o craque postou no duelo entre razão e emoção. Aí você mexe com amor, risos. Muito difícil, sempre falei que tenho vontade de jogar no Flamengo, pois tudo envolve o Flamengo. E o Santos é o amor de criança, minha casa. Então, ele já deixa claro que tendo essa possibilidade de voltar ao futebol brasileiro, são apenas 2 clubes que
ele poderia vestir a camisa nesse momento. O Santos, pela admiração e pelo amor, até porque foi revelado pela equipe paulista, e o Flamengo, por ter uma torcida gigantesca, por ter se tornado uma das principais potências do futebol sul-americano, e é claro, o jogador tem esse desejo de participar de uma partida no Maracanã lotado, né, e todos gritando o seu nome. Há muito tempo que Neymar fala sobre o sonho de defender as cores do Flamengo. Para se ter uma ideia, uma das principais declarações do astro sobre o rubro-negro ocorreu em 2017, quando confessou sobre o anseio de um dia jogar pelo clube no Maracanã lotado. Tenho muita vontade de jogar pelo Flamengo, Maracanã lotado, Libertadores, disse o astro em entrevista ao GE. Na sua opinião, valeria a pena Neymar jogar no Flamengo? Lembramos que o astro não vai abrir mão, é claro, de receber uma quantia vantajosa. Hoje ele recebe muito bem, ele teria que abrir mão praticamente de 80% daquilo que ele recebe na Arábia Saudita para jogar no futebol brasileiro, mas ele vindo para o Brasil, dificilmente ele iria receber menos de que 3, 4 milhões, 5 milhões de reais, dependendo dos valores aí que alguma empresa se disponibilizar para arcar com esses valores. Então, será que vale a pena? Chega, participa, deixa sua opinião nos comentários.